Olá a todos vocês que nos acompanham, começando mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, um espaço sempre de trazer ideias, trazer histórias, sabe? Trazer inspirações para que você possa dar um rumo diferente na sua vida. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial. Uma pessoa que fala que a organização, antes de chegar aos armários, ela passa por dentro de nós, pela nossa alma. Uma pessoa que realmente muda a vida de muita gente, a casa de muita gente. Quem está conosco hoje é a Priscila Saboia. Tudo bom? Olá, Lani. Muito prazer estar aqui. É realmente muito bom estar aqui para poder dividir um pouquinho com a tua audiência, né? Sobre organização. Esse assunto que às vezes é um tabu para muitas pessoas, né? Eu acho que muita gente ainda vê a organização muito com dois olhares, ou com uma coisa muito militar, tipo assim, não, tem que ser uma coisa muito regradinha, muito certinha, ou com uma visão de algo inacessível, sabe assim, a capa de revista, a casa da novela, né, aquela coisa que a gente não alcança, quando na verdade a organização não é nada disso, nenhum nem outro, né, ela pode estar no meio. Vai descobrir ao longo desse bate-papo. Eu só não falei, gente, que a Priscila, ela é uma referência nacional nesse trabalho de personal organizer, de organização. E, além disso, ela tem uma das maiores escolas, não é isso? De personal organizer na América Latina. Reorganize. Reorganize. Então, olha com quem a gente está. Se tiver que mandar alguma mensagem, pergunta, pode mandar aí no final. Mas a gente vai conhecer bastante e nesse foco que ela dá. E ela fala também de uma palavra muito importante, desapego, que a gente vai conversar. Mas antes dela começar, né, a nos explicar, a clarear nossa mente sobre isso, quero te convidar mais uma vez. Se você não segue, segue as redes sociais, Lani Menezes, Ilha Notícias. Se você participa conosco, compartilhe, curta. Porque é a única coisa que a gente pede, porque com certeza tem alguém em algum lugar que de repente chega a esse vídeo e faz a virada de chave na vida dela. É isso que a gente pede. E aí a gente já começa perguntando para a Priscila, como é que começou esse amor pela organização? Foi algo que veio de repente por uma necessidade pontual? Ou foi algo que veio acontecendo? Ou de repente também se virou uma chave na sua vida? Olha, eu acho que eu já era organizada assim, desde pequena, digamos assim, mas eu nem sabia, sabe? Eu nem sabia. Eu tinha isso intrinsecamente no meu dia a dia, em algumas coisas pontuais, mas eu cresci numa família, numa casa, assim, minha mãe era separada já do meu pai, e ela tentando dar conta da casa e tal, mas eu não cresci num ambiente onde eu fui, por exemplo, educada, onde me mostravam, né, como fazer as coisas da casa, sabe assim, eu nunca me meti nas coisas da casa. Minha mãe era aquela que tentava dar conta de tudo, tadinha, né? E aí, quando eu casei, casei nova, com 22 anos, eu lembro de chegar na minha casa e falar assim, e agora? O que eu faço com uma casa, né? Porque sozinha com o marido, com o marido que não tinha nada de organizado. Hoje é diferente. De quase 20 anos depois, ele é muito organizado. Ele dá aula na nossa escola. Ele é outro homem, né? Mas naquela época, assim, ele vinha de uma família onde ele também não tinha referência de organização, né? Eu acho que isso não é uma coisa que normalmente se ensina desde pequeno. A gente não fala sobre isso, a gente não ensina. A nossa geração, né, que já entrou para um processo de estudo e vai para o mercado. Isso, né? Onde as mulheres já trabalhavam mais, já iam mais para fora. Eu trabalho desde os 16 anos, então era uma coisa muito comum para mim, tipo, trabalhar. Né? Então, quando eu casei, eu estudava, eu trabalhava, só que, assim, a gente cuida de uma casa, a gente tem uma casa para cuidar, né? E quando eu olhava para minha casa, eu falava, e agora? O que eu faço com isso? Né? Por mais que você tenha ali uma faxineira, alguém te ajudando e tal, existe a questão de você gerir a casa. E eu não sabia. Então, só que, assim, já era um tempo diferente por exemplo, da minha mãe, da minha avó, né? De outras gerações. A gente tinha o Google, né? Então, eu saía pesquisando tudo que eu podia e aprendendo um pouquinho, fui começando a implementar. E eu acho que isso foi aguçando dentro de mim a organização, sabe? Foi trazendo essa organização que já tinha um pouquinho dentro de mim. Juntando com isso, eu fui trabalhar numa empresa onde eu trabalhava com produtos que serviam à casa.
produtos para organização, utilidades domésticas e etc. Né? Então, eu me via tendo que levar esses produtos para casa e testar isso em casa. Aí começou o meu abriu um novo mundo, o meu sonho, sabe? Assim, eu ficava testando aquilo dia e noite, né? Fazia parte do meu trabalho. E a organização foi, de fato, entrando em mim, assim. E depois veio um bocado de história que eu ainda vou contar. Com certeza. Não, e uma coisa que você me lembrou, assim, é a questão da organização. Todo mundo que me conhece fala assim, nossa, Alane, você é muito organizada. E é engraçado, quando é que eu comecei a me perceber nesse sentido? Porque antes de eu ser evangélica, eu sempre gostei muito de coisas mais místicas. E aí eu gostava de ler, e eu gostava muito de ler sobre o meu signo, que era peixes. E as pessoas falavam assim, peixes é um signo que é maravilhoso, mas sonha demais e executa menos. Desorganizado. Desorganizado no sentido, principalmente, do sonhar, desejar, mas não executar. E aí eu comecei num processo de busca, de agenda, de escrever. Eu falava, não, meus sonhos vão ser realizados. E ali eu comecei a me organizar para cumprir aquilo. E é interessante que você fala, porque assim, são necessidades, né? Eu falava, eu não quero ser uma pisciana sonhadora apenas, eu quero ser pisciana realizadora. E nessa veio que determinaram para mim. Exatamente, né? Naquele sentido. E aí eu vim trazendo isso para a minha vida profissional. Então, onde eu chegava, eu fui para a área, minha vida inicial foi a área de tecnologia, era muito organizada nos meus sistemas, nos meus programas, na forma de desenvolver. E eu olho para você, eu vejo esse caramba, como uma questão que já tinha dentro de você, apoiado a algo novo que entra na sua vida no momento que você avalia o casamento, você começa a tirar um outro olhar e gera um negócio para você, né? E aí eu te pergunto, você foi de CLT? Você larga a CLT e vai ser empreendedora. E a gente está falando de um tempo lá atrás. Um tempo onde qualquer tempo é difícil abrir uma empresa, principalmente no país que nós vivemos. Mas lá atrás, como foi essa visão de falar, não, eu vou sair da segurança, eu vou sair do CLT e vou embarcar no meu sonho? Como é que foi isso? Eu costumo dizer que assim, não foi fácil, foram meses pensando, confabulando o que eu ia fazer, mas eu acho que eu cheguei num ponto, assim, né, que às vezes muitas pessoas precisam chegar para tomar certas decisões, né? Eu trabalhava na área de compras. Então era uma área frenética, é uma área, né, muito... E eu era muito nova, eu tinha 23 para 24 anos quando eu saí da empresa. Eu entrei lá perto do tempo em que eu casei, ali 21 para 22 anos. Né? Eu trabalhava numa grande empresa Hermes, de catálogos. Nossa, né? Lembro! É uma empresa gigante, trabalhava na parte administrativa de lá, na parte de compras e tal. Então, era um movimento gigante, assim. Só que, naquela época, eu já estava, assim, estafada, eu cheguei a ter crise de ansiedade, parar no médico. E naquela época não era visto como a gente já vê não hoje. Não era aquela coisa, crise de burnout e tal, não, né? Era uma coisa, tipo, mas eu lembro que eu cheguei aí num médico que cuidava de mim desde pequenininha. E eu cheguei nele e ele falou assim, olha, você não tem nada demais que eu diga do tipo assim, uma doença clínica. Mas o seu estado é uma crise de estafa, uma crise de ansiedade, uma crise em que você ficou tão assim exacerbada que estourou. Nossa. E eu falei, uau, eu tenho 20 e poucos anos, né? Tipo, aonde eu vou parar? Né? E eu tinha até um sonho, sabe, de crescer naquela empresa, naquela área. Era uma área que eu gostava. Era algo que eu gostava de fazer, aquele setor de compras, esse burburinho, essa coisa movimentada, é algo que eu gosto. É que você parece ser agitada, né? Você Então, aquilo ali para mim, aquele frenesi, aquela coisa assim, era muito legal. Mas eu fiquei imaginando, aonde eu vou parar com isso? Né? E eu nem tinha filhos ainda. Eu tinha me casado e eu pensava, como é que eu vou ter filhos com essa agenda frenética? Porque acabava que o trabalho ia me consumindo de uma forma que eu saía tarde, chegava cedo, trabalhava sábado e vai ficando, né? Quando você vê, não tem mais vida. E aí eu comecei a parar e eu falei, não quero mais. E eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais mesmo, não queria mais CLT, tipo assim, não queria mais aquela coisa, empresa, um chefe, alguém me dando ordem, eu falei, cara, não quero mais isso. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Não sei.
Né? Aí comecei a pesquisar e eu lembro das pessoas falando, pegue algo que está dentro de você e transforme. Eu falei, o que está dentro de mim, gente? Eu não sei. Ainda não acessei. Eu ainda não acessei. Mas na época eu assistia muito aqueles programas que tinha na Discovery Home and Health, sabe? Que eram mais de decoração, de stream makeover, destrói tudo, constrói um novo. E tinha um deles que me chamava muita atenção. Onde eles entravam na casa, eles reconstruíam parte da casa, decoravam, e tinha um homem até que vinha junto, que ele não era um arquiteto, ele não era um decorador, ele era um personal organizer. Ele era um professional organizer, né, no caso nos Estados Unidos. Ele era um organizador profissional, ele entrava para cuidar da organização. E era um trabalho tão bonito que ele fazia, muitas vezes eles entravam em casas que a pessoa tinha passado por coisas, por perdas na família. Então, eles transformavam o quarto da pessoa, sabe? Recriavam aquilo, recriavam memórias, recriavam significados para aquele quarto. E, ao mesmo tempo, liberando, né, liberando espaço, tirando aquilo tudo que estava, sabe? Para tirar aquela memória antiga, né? Às vezes eram casais que tinham perdido um filho, ou famílias que tinham perdido um ente querido, sabe? Então, era um trabalho tão bonito e aquilo me chamava muita atenção. Em toda aquela beleza da transformação da arquitetura, da transformação da decoração, aquele trabalho ali me chamava a atenção, da organização e do olhar humano, né, para aquele ambiente. E eu não sabia direito o que era aquilo, mas eu assistia. E eu lembro que um dia, pensando em como sair da empresa, no que fazer, eu tive um sonho, né? Anos depois, quando eu aceitei Jesus, eu entendi que foi Deus que já estava me direcionando, sabe, para isso. E eu tive um sonho, onde eu sonhei que eu trabalhava com aquilo. Tipo, exatamente aquele programa, assim, como se eu trabalhasse naquele programa. E eu lembro exatamente, assim, que eu descia a escada da minha casa e eu falava para o meu marido, nossa, eu tive um sonho tão engraçado que eu trabalhava naqueles programas que eu vejo e tal. Que coisa doida, né? Aquilo só existe em programa. E eu lembro do meu marido sempre muito cético, do tipo assim, calma aí, não tira essa questão da mesa, não, vamos avaliar. Ele falou, por que maluquice? Vamos olhar se isso existe. Né? O que aquele cara faz? Até porque você estava sempre olhando para fora, para outro país. A gente aqui dentro não tinha essa cultura. Eu não sei o que é isso, né? Vamos pesquisar. Mas aí ele falou, tem tudo a ver com você. Você é uma pessoa organizada, você gosta de fazer isso, você faz aqui em casa. Por que não? Não pode ser algo que pode virar um negócio para você. Eu falei, amor, mas será que alguém vai pagar alguém para ir para dentro da sua casa? Na casa de alguém para arrumar armário, para dobrar calcinha, para dobrar os lençóis? Você acha? Eu acho isso uma maluquice. Ele, vamos pesquisar. Eu não sei. Eu realmente não conheço esse mercado. E quando a gente foi pesquisar, a gente viu que nos Estados Unidos já era um mercado que existia há muitos anos. Já era grande, já era consolidado. E no Brasil era embrionário, estava começando assim. Ele falou, Priscila, é o momento certo de você começar. Caramba, Priscila. E foi quando eu comecei. E aí eu comecei a fazer, ainda trabalhando na empresa, e eu fiz essa transição de carreira, digamos assim. E aí, só um parênteses para continuar. É interessante como as coisas de Deus, elas não são estanques, mesmo que a gente não reconheça. Você trabalhava numa empresa que é o que você falou, a Hermes era uma empresa que tinha muitas coisas de fora, que trazia para cá, e por onde chegava para a gente. E principalmente nessa visão, assim, coisas que você... Poxa, que legal para ter em casa, para arrumar isso, para arrumar aquilo. Olha que legal, gente. Não, inclusive, muitos fornecedores que, na época... eu lidava com eles para comprar coisas para o catálogo. Hoje são fornecedores que eu visito as fábricas e tal, porque eles me fornecem produtos de organização. Gente, sabe? Mas que lindo. E aí você começou a pesquisar. Nisso comecei a pesquisar, comecei a fazer algumas coisas assim, meio que por intuição mesmo, na casa da minha mãe, sabe assim, fui na casa da minha mãe, fui na casa da minha tia, e eu vi que eu tinha o tino para isso mesmo. Fiz na minha casa e eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. E aí eu fui pesquisar de forma séria, né? Fui buscar curso, fui buscar aperfeiçoamento, e eu falei, vou sair realmente do trabalho. Conversei com eles, fiz toda uma programação assim, de uns 3, 4 meses até sair, passar o trabalho para outra pessoa, enquanto eu também ia me programando aqui. Né? Então, basicamente, durante a semana eu trabalhava e final de semana eu estava organizando. Trabalhando para você. Para mim, já organizando alguma coisa, organizando na casa de alguém. Eu me oferecia para organizar na casa de todo mundo. Gente, eu não peguei esse momento, gente. Eu não peguei esse momento. Porque eu queria treinar, sabe? Eu queria entender se aquilo era para mim, se era verdade o que eu estava sentindo. E
eu sei que eu saí, tipo, no dia 15 de dezembro, lembra até hoje, dia 15 de dezembro eu pedi demissão, eu acertei, né, de sair da empresa. E no dia, sei lá, 5 de janeiro, 6 de janeiro, eu estava fazendo o curso, que eu já tinha pago e tal. Fiz o meu curso, comecei a trabalhar. E 2 semanas depois eu já tinha o meu primeiro cliente, eu já estava ganhando dinheiro com isso e eu comecei. Sabe, isso em 2011 para 2012. Meu Deus. Olha, gente, é muito linda essa história. Porque é o que a gente falou, né? A gente está falando de um novo negócio, Sim. mas dentro de uma... Assim, e você foi muito ousada em algo que não tinha aqui como referência para você. Sim, sim. Né? Quando você fala, a sua referência era o que tu via lá fora. É. E aí a gente tem um delay em relação a alguns aceites, né, de coisas. É. E me conta, aí você começou, e como é que foi essa evolução? Como é que você foi se programando? Você ficou um tempo ainda só, depois foi ampliando? Como é que entra aí a parte educacional? Curso, Como né? é que... Conta isso pra gente. Eu sempre, assim, eu nunca tive, eu acho que eu sempre falo que eu nunca tive o tino para empreender. Eu acho que eu sempre me deixei muito ser levada, sabe, pelo que o mercado ia me pedindo, pelo que ia acontecendo, de fato. Sabe, de verdade, assim, eu nunca tive uma grande estratégia, mas eu tinha o Hugo, meu marido, né, que tinha essa visão. Que nesse momento ele tinha um negócio dele, ele tinha um negócio rodando nesse momento, mas ele me apoiava, tipo, todo final de semana ele estava comigo ali, me apoiando em alguma coisa, fazendo um blog para mim, ele é de tecnologia, né, então ele estava ali, não, vamos fazer um blog, você tem que estar nas redes sociais, eu era aversa a redes sociais, eu não tinha Facebook, eu falava, não, isso aí, bobeira. Não, quem está lá só fala bobagem. Quem está lá só fala bobagem. Ai, meu Deus. Olha só, né? Com a minha vida. E aí ele falou, não, mas você tem que estar lá, você tem que divulgar seu trabalho. E pouco tempo depois eu já acostumei com isso, ele me ajudava muito também, tipo, não, vamos gravar um monte de coisa e colocar. E aí eu comecei a ter muito conteúdo na internet, né? E eu acho que uma coisa que foi legal para o meu crescimento é que eu nunca tive medo, sabe, de dividir o que eu tinha. Né? Então, dividir conhecimento. Naquele momento, só tinha conhecimento, o que eu sabia, o que eu estava aprendendo e tal. Então, eu sempre dividia muito. Hoje em dia é muito comum você ver muito conteúdo na internet, mas em 2012 não era. Não, né? Com certeza. Então, quem colocava muito conteúdo na internet era visto como, tipo assim, não, essa pessoa é maluca. Né? Ela vai acabar com o mercado, ela está contando os segredos, ela está contando tudo. Os segredos, ninguém mais vai contratar. E a gente via justamente o contrário acontecer. Quanto mais coisa eu colocava na internet... Mas as pessoas tomavam confiança naquilo que você estava dizendo. Exatamente. Mais a organização era difundida, mais isso era ampliado, mais isso chegava nas pessoas, né? Mais eu encontrava com alguém lá do outro lado do mundo e a pessoa falava, nossa, eu vejo um conteúdo teu. Eu entendi o que era organização porque eu vi um vídeo seu e tal. E aí eu contratei uma personal organizer aqui. Tipo assim, isso nos Estados Unidos. Nossa, sabe? Quando eu falo do outro lado do mundo, é do outro lado do mundo mesmo, sabe? Então, e aí a gente não tem ideia de até onde isso pode chegar. Da onde vai seu alcance, né? De que se a gente não se calar, até onde pode chegar a nossa mensagem. Né? Porque a internet e por isso a grande responsabilidade nas mensagens. Também. Né? Então, eu acho que lá no início, sabe, eu não tive medo de falar, muita gente do mercado falava, porque você vai fazer isso com o mercado, você vai fazer aquilo, você está ensinando os segredos. Eu falei, gente, que segredo? Você está perdendo clientes. Sabe, e falava coisas e eu não ligava, eu simplesmente seguia, e com isso, eu acho que houve um grande movimento, porque com isso, como eu tinha muito conteúdo, toda hora eu estava em tudo quanto é televisão, revista, né, jornal, que na época era muito comum, mas sites, entrevistas, toda hora, sabe, esse movimento ia crescendo. E isso cada vez mais dava visibilidade para você, do teu negócio. Entendeu? E isso era muito bom. Com isso, eu acho que também força a gente a querer crescer, querer aprender mais. Então, eu comecei a fazer cursos fora do Brasil, sabe? Eu comecei a querer, né, desenvolver além do que eu podia trazer enxergar. Uma cultura que você via que era boa, possível, para cá, mas com a tua cara também, né? Isso que é legal. Brasileirando, sabe a coisa, né? Porque nem tudo que está lá fora a gente vai ter. Funciona porque nós temos uma forma diferente. Eu gosto muito de ver os programas de obra. Sim. Aí eu falo para meu marido, meu Deus, como é fácil quebrar uma casa lá nos Estados Unidos. Quebra aqui para tu ver. Agora, você usou uma palavra que eu queria, e eu acredito que você que está aí do outro lado está curiosa.
E o que é organização para Priscila Saboia? Para mim, a organização, ela é uma forma de viver, sabe? Ela não é nem só... eu acho que muita gente olha para a organização como, eu vou dar uma organizada na minha casa, eu vou colocar umas caixinhas, eu vou colocar coisas para conter a bagunça, né? Ou seja, em inglês é bem isso mesmo, é container, né? É a caixa que contém a bagunça, é algo que limita a bagunça. Mas a organização, ela, como a gente vive muito isso lá em casa há muitos anos, né? Ela é um estilo de vida porque em tudo a gente vê organização, em tudo a gente aplica organização, né? Em tudo a gente aplica o conceito de, cara, primeiro a gente precisa desapegar, para depois a gente entender o que vai fazer com o que sobra, né? Então, quando eu pego esse método de organização, por exemplo, que eu tenho que primeiro precisa desapegar, para depois entender o que eu tenho, separar por categorias e entender, né, aonde eu vou usar cada coisa para deixar tudo mais próximo, eu uso isso com a minha agenda. Eu uso isso para que as crianças brinquem de forma mais organizada, para que eles entendam que, por exemplo, lá em casa tem uma coisa que a gente já ensina para eles desde pequenininho. Vai abrir uma outra brincadeira, primeiro tem que fechar essa. Porque isso ensina, inclusive, a criança a não ser ansiosa, afobada, abrir um monte de coisa e não conseguir fechar, que é o mal do século. Que é o que a gente está vivendo hoje, né? Várias caixinhas abertas. Todo mundo abre um monte de coisa e não consegue fechar. Mas por quê? Porque é tanta informação, é tanto, né? Então, a gente ensina isso desde pequenininhos para os nossos filhos, sabe? Eles começam a brincar com uma outra coisa, eu começo... A gente vai brincar de Lego agora? Então, vamos lá, a gente primeiro precisa fechar a brincadeira dos animais. Vamos guardar os animaizinhos? E guarda todo mundo os animaizinhos na caixinha e tal. Agora, vamos brincar de Lego. Vamos abrir o Lego, faz bagunça com Lego, sabe? Entender que, assim, é vida, tem vida. E vida gera o espalhar. E uma coisa interessante que você está falando é que muitas vezes as pessoas acham que a organização, ela é rígida, ela é aquela coisa que passa a ser chata, né? Mas ninguém pode tirar o copo do lugar? Ninguém, não é isso, né, que você está dizendo. De forma alguma. Totalmente diferente. Você está dizendo, não, olha só, a gente então vai passar para um próximo brincadeira, processo, seja qual for, esse outro, ele é encerrado. Exato. E ele é ali guardado. Interessante. Porque senão, né, quando a gente tem uma casa organizada, por exemplo, onde tudo tem o seu lugar. Eu brinco que são as casinhas, né? Cada coisa tem o seu endereço. É como uma cartinha, né? Por que o carteiro consegue entregar a carta na casa certa? Porque ela tem o CEP, porque ela tem o endereço certo. Então, parece simples, mas se você olhar para a casa inteira dessa forma, fica fácil. E se você não olhar, fica difícil. Tipo, um copo, ele tem um lugar na cozinha. Ele tem lá o armário em cima da pia, às vezes é em cima da pia, às vezes é do lado, geralmente é perto da pia ou perto do filtro de água, né? Por quê? Porque fica fácil de pegar, para poder pegar a água e tudo mais. E já, dali também, depois de lavar, você já coloca dentro do armário. Geralmente ele fica por ali. Não faz sentido eu guardar um copo no banheiro. Não faz sentido eu guardar um copo no quarto das crianças, né? Faz sentido eu guardar o copo ali, porque é onde eu mais uso, é onde eu guardo. E aí, se você tem uma rotina onde você, por exemplo, volta com as coisas para o lugar todos os dias, que é o que eu chamo dos 15 minutos, né? Os 15 minutos por dia, tem que ter, que é o carinho que você faz na sua casa, sabe? É o voltar com as coisas para o lugar, né? Mas se as coisas não têm lugar, aí é que as pessoas se perdem. Entendeu? Porque elas ficam numa de tipo assim, tá bom, eu tirei tudo que estava espalhado pela minha casa. Mas vai pra onde? E aonde eu coloco? Porque ela não determinou, não teve uma determinação de um lugar, não teve um endereço para cada coisa daquelas, né? E aí a gente cai na tentação de, eu tenho um armário aqui que tem um espaço, eu vou enfiar isso tudo dentro e eu vou fechar a porta. E eu deixo esse problema para amanhã. Só que amanhã ele volta, e ele volta maior. Né? Então, às vezes, a gente precisa parar e encarar a organização, que é pegar e falar assim, não, precisamos definir os endereços dessas coisas. Uma coisa que você fala que é muito gostoso, gente, a gente conversando com ela vai viajando na nossa casa, né? Eu tenho muito isso, assim, meu marido vai, pega o copo, leva para o quarto, e aí de manhã eu nunca parei para pensar nisso, que você falou dos 15 minutos. Eu, antes de sair, eu faço assim, bom, vou tirando tudo que está
fora do lugar É. para aquilo. Ah, então o que é de cozinha vai para a cozinha, o que era para roupa para lavar, bota lá na onde tem que botar. E aí eu dou uma arrumadinha. Gente, e é muito rápido, porque aí, logo depois você olha a casa, a sensação está arrumada. Sim, sim. Né? E sem esse estresse de não poder pegar o copo e botar no outro lugar. É isso, Sem isso, né? porque a casa, ela tem vida. Ela tem dinâmica, vai viver, né? Ela entendeu? tá vivendo A ali. almofada vai sair do lugar, vai cair no chão e tal. Mas vai ter um momento em que você vai botar no lugar, vai limpar o sofá, vai bater as almofadas e tal, né? E quando estiver vendo televisão, estiver brincando e tal, vai ficar no chão mesmo, vai brincar, vai deitar, vai espalhar um edredom no chão, vai todo mundo ver cinema, não sei, né? Porque o mais gostoso é isso, a organização ela tem que servir a gente. Ela tem que deixar a casa gostosa, justamente para que a gente deite sexta-feira à noite com as crianças e fale assim, ai, vamos fazer a pipoca? Vamos, é rapidinho. Eu chego ali, eu sei que tem pipoca na despensa, eu sei onde está o balde, eu coloco no micro-ondas, eu tiro, boto no balde, eu trago para a sala. Né? Eu não fico, ai, meu Deus, onde tem um balde? Ih, eu não sei onde está. Aí eu tenho que pegar... Gente, não tem onde botar pipoca. Ou eu tenho 50 baldes que eu não fico aqui na dúvida de qual. E eu não sei onde está. Tem que pegar uma escada, porque está lá em cima, porque ninguém... Sabe? E fica aquela confusão onde... que eu chamo também dos percalços ali do dia a dia, né, que são os pontos de confusão. Quando a gente tem esses pontos de confusão diários, são onde começam as pequenas briguinhas. Ah, você devia ter feito isso e não fez. Aí você eu tinha que ter tirado tá daquilo vendo? Eu tinha que ter já desapegado disso aqui. Olha só, tá vendo? Eu já tinha que ter comprado um balde de pipoca. Não tem balde de pipoca nessa casa. E, na verdade, tem, ela só não sabe onde está. Aí ela pega a lista infinita dela e coloca, comprar um balde de pipoca. Ela vai comprar um balde de pipoca. Aí o dia que ela resolve organizar a casa, ela encontra mais 5 baldes de pipoca. E o ódio que dá. E o marido que fala, porque gastando dinheiro à toa. Aí começa mais uma briga à toa, sabe? Então, são muitos pontos de conflito, que eu falo, dá choque, né? Começa a dar choque. O que é interessante, essa forma, Priscila, de você fazer a gente refletir, é porque é como a gente começou, organização, não é botar as coisas numa caixinha, um container, né? Tem muito mais profundidade, porque olha para onde você já está chegando no sentido de existem pontos de confusão, existem pontos que podem ser agravados mediante essa dinâmica errônea, vamos dizer assim. E se a gente resolve esse tipo de coisa, às vezes a gente salva casamentos, sabe? Assim, a gente salva maternidades, paternidades, que às vezes estão sobrecarregadas por falta de organização. Sabe? Casas que estão sobrecarregadas por falta de organização. Conversas que não existem mais por falta de organização. E na maioria as mulheres têm muito, falam assim, eu faço tudo dentro de casa, mas será que o parceiro, né, o teu companheiro está entendendo onde é que está aquilo que você quer? Exato. E talvez esteja fazendo mesmo, mas é porque ela está igual o cachorro que fica correndo atrás do rabo, né? Porque é isso, não tenho balde de pipoca, vou botar na lista, mas na verdade ela tem, mas ela não sabe onde está. E aí todo dia aonde isso está, com uma coisa. tá tão difícil dela chegar, que é mais fácil ela fazer em outra coisa. Aí chega, não, eu botei no copo porque eu não achei o negócio. Isso. E amanhã ela tem esse mesmo sentimento com as roupas dela. Sabe, que ela não encontra o que ela de fato gosta de vestir, porque tem tanta coisa no armário, né? E aí que eu falo que muitas vezes uma profissional, uma personal organizer entra para ajudar nesses momentos. Porque às vezes a coisa chegou num estado tão caótico na casa, e caótico, às vezes, a gente não vê visualmente, sabe? Sem a percepção do próprio. Isso. É caótico para você que está chegando. Para a pessoa que está vivendo. Não, e para a pessoa que está vivendo. A pessoa está vivendo e está, cara, tá eu não sei o que eu estou vivendo, mas sei que está caótico, né? Sabe, tipo assim, eu olho, o meu armário não está caindo roupa. Mas também não consigo. Eu também não consigo me encontrar. achar. E aí? Né? E eu não tenho tempo para tirar tudo e fazer o que você fala no YouTube, Priscila. As dicas que você... Eu não tenho tempo para fazer isso. Ok, e aí é a hora de você pegar e, de repente, chamar um profissional mesmo que te ajude. Vai te ajudar a olhar aquilo. Isso. Você tem uma outra palavra que você fala muito, que é o desapego. Né? E você fala muito nela de ser uma escala. Começa a organização pelo desapego. Sim. Como é isso? Eu sempre digo que o desapego ele é o primeiro passo, né? Sem desapego nada funciona. Assim, eu costumo chegar em algumas casas que às vezes a pessoa fala assim, não, mas olha, eu não tenho nada para desapegar. Eu sou muito desapegada. Eu falo, claro, eu entendo, eu sei. Né? Aí a gente vai conversando 5 minutos, aí daqui a pouco ela está assim, não, mas é porque esses copinhos aqui, é que foi mamãe que trouxe de viagem.
Aí tem mais 77 no armário, né? Aí fala, não, mamãe trouxe de viagem, tá bom. Mas, assim, você usa? Não, não uso, não. Mas ela trouxe de viagem, né? Ótimo, ela te deu um presente maravilhoso. Naquele momento, né, o que ela queria, que era te dar um presente, te agradar, já foi cumprido. Você ficou feliz, ela ficou feliz. Né? Olha que vocês se abraçaram, tiveram momentos para conversar sobre aquilo. Sério, Priscila, né? assim. O presente já cumpriu a função dele. Mas né? agora... Porém, ele continua cumprindo a função dele, que é o copinho nasceu para quê? Para ser usado. Para beber a água, suco, o que for. Ele está sendo usado. Aí eu brinco com a pessoa e falo, tadinho, ele está triste. Ele não está sendo usado. Né? Ele nasceu para ser um copo usado. Ele nasceu para ser um copo. Você nasceu para ser uma mulher livre, que cuide da sua casa e tal. Não uma pessoa triste por causa de 75 copos no armário. Meu Deus do céu. E a pessoa vai... E aí, assim, eu gosto muito de levar na brincadeira, sabe? De ir conversando com a pessoa e tal. E de ir trazendo isso aos poucos, essas reflexões, né? Porque, na maioria das vezes, são coisas que a gente não percebe. Principalmente se a gente tem muito espaço em casa. Sabe? A gente vai guardando, né? A gente vai guardando, e eu vou deixando para depois, e eu vou deixando os 75 copos para o dia que eu der uma festa, sabe? Ah, não, mas vai que eu preciso, né? Mas vai que vai ter um dia que vai ter uma festa específica, que vai vir a família inteira do Pará aqui para minha casa, e eu vou ter que botar todo mundo, eu não vou ter copo, imagina, né? Então, meu Deus. E aí eu gosto de montar cenários com a pessoa, sabe? Eu falo, tá você bom, faz com que ela viva essa... Então tá, vamos fazer e se isso acontecer, É. né? Quantas vezes isso vai acontecer por ano? Aí eu falo, quanto que isso está ocupando na sua casa, na sua mente? Porque todos os dias você passa e você pensa, caramba, aquele armário está entulhado. Eu sei que tem um monte de copo ali dentro, eu sei que eu não estou usando. E no dia da festa você não vai lembrar, você vai acabar comprando ou alugando. Né? O que é ainda pior, porque depois vem uma culpa de, tipo, gastei um dinheiro à toa, sabe? A pessoa E às vezes ela só nunca caiu em si, porque ela nunca parou para pensar. Né? É igual aquela coisa assim, tem coisas que a gente nunca parou para pensar sobre o nosso corpo e tal, sobre a atividade física, porque a gente nunca parou para conversar com o personal trainer e tal. Aí o dia que a gente chega na academia, ele conversa com a gente e fala, é mesmo, né? Poxa, eu podia estar pelo menos fazendo uma esteira, estar andando, caminhando e tal, não estou fazendo nada. Né? Então, quando um profissional chega e começa a conversar com a pessoa, ela começa a pensar sobre coisas que ela nunca pensou. Né? Então, eu tento trazer essas coisas, sabe? Começando nessa pessoas, visão, né? do desapego dentro da... Isso você faz com... Vamos supor, exemplo, eu e minha casa, eu tenho um filho que mora fora, outro filho que mora com o pai, e eu moro sozinho com meu marido. Você vem para conversar com os dois, ou você conversa, se eu te chamar, é comigo, que normalmente a mulher é mais próxima, né, disso. Aí você conversa, e ao mesmo tempo você vai tentando inserir mais ele. É assim? Como é que é? Eu gosto de conversar assim. Sempre que a pessoa vai me contratar, eu já chego perguntando, olha, quem é que está me contratando? E por quê? Né? E como é que está a outra parte? A outra parte, tipo, está ok com isso? Ele está feliz com isso? Ou não? Nós temos um inimigo a enfrentar, né? a encarar, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que entender onde a gente está se metendo, né? Muitas vezes eu chego, às vezes, até para tentar quebrar o marido um pouco, né? Mas eu falo, cara, se ele não quiser, se ele não tiver aberto... Vai ser muito difícil qualquer colocação nova. Eu não estou aqui para não vim aqui impor nada para ele, né? E aí eu sempre falo, cara, a gente não mexe nas coisas dos outros sem autorização das pessoas. Então, né, às vezes tem mulher que chama e fala, não, mas vamos mexer nas coisas dele, aí eu vou tirar e eu vou jogar fora sem ele ver. Eu falo, não vamos fazer isso. Porque aí a gente está faltando respeito com as coisas da outra pessoa. E é o primeiro passo para isso tudo dar errado. Continuar, exatamente, o caos que já estava. E geralmente, né, nos casamentos, nos casais que moram juntos ali e tal, e não está dando certo, porque a esposa está tentando alguma coisa e o marido não aceita, acontece por isso, porque ela muitas vezes tenta esconder, jogar fora, não sei o que, blá, blá, e aí ele já fica meio arredio, porque ele fala, poxa, toda hora some coisa minha, eu guardo as coisas, ela acha que eu sou acumulador, não sei o quê. Se o marido já põe as coisas no lugar dele, ele some, imagina se eu for arrumar. Entendeu? Então, assim, tem que ter o consentimento da pessoa e tal. Mas se os dois estão de boa,
eu gosto de trazer os dois para conversa, entendeu? Porque Aí você vai percebendo. é uma casa onde os dois estão vivem juntos, E né? tem que ser uma casa que represente ambos, né? Então, assim, Ou claro, ambos, vou mexer no seu closet. Cara, vou conversar mais com você, né? Agora, tem algo que afeta ele. A gente vai ter que levar algo para um armário que os dois usam em comum. Ou a gente vai mexer na sala, é um ambiente em comum. O quarto é um ambiente em comum. Precisa dos É engraçado dois, né? isso que você está falando, porque em janeiro eu fiz umas mudanças na minha casa. E é o que eu falei assim, é bom que você bebe água. E aí eu tento organizar minha casa, né? Não com técnicas, mas eu sei onde é que está isso, sei onde é que está aquilo. Tem as coisas que estão demais, né? Tem tudo isso. Aí em janeiro a gente resolveu fazer uma obrinha lá em casa. Querida, eu percebia que eu tinha mais de 2 malas de coisa que eu nunca não olhava para nada. E aí foi porque entulha para um quarto para fazer a obra aqui, desentulha para cá. Ah, então tá. Então quando eu venho para cá, eu já vou dar isso. Eu não quero. Gente, foram 2 malas. Isso olhando de uma forma, eu estabeleci uma regra. Falei, não, eu estou em processo de obra, vai ser aquilo que eu não vejo, que eu não mexo, que eu não faço uso. Se eu for fazer isso agora, se eu for te convidar para ir lá em casa, tu vai olhar e falar assim, eita, ainda tem muita coisa, né? Porque a gente acaba, aquilo que você falou assim, a gente na área de gestão, trabalhei bastante tempo, a gente diz que alguma coisa se torna visão de paisagem, né? Você vai deixando um negócio aqui, aí amanhã tu passa, se incomoda, depois da manhã você já não se incomoda tanto. Daqui a uma semana aquilo ali já não te incomoda, só que ele está ocupando um espaço que não deveria. E eu acho que é isso que é interessante a gente começar a olhar e fazer com que a nossa casa tenha o nosso espaço. Espaço para que a gente possa viver, né? E assim, quanto mais coisa numa casa, por exemplo, né? Mais trabalho dá para limpar, mais trabalho dá para administrar, sabe? Todas as coisas que a gente tem, a gente administra. Né? Se elas estão sendo usadas, elas têm que ser administradas em termos de limpeza, de poeira, de lavagem, de alguma manutenção, etc. E se elas não estão sendo usadas, provavelmente, em algum momento, elas estão dentro da nossa cabeça, sabe? Elas estão, como eu chamo de tralha mental, que é o que a gente sai de casa e a tralha física, ela fica. Mas a tralha mental, ela acompanha a gente, porque a gente sai de casa e a gente está, caramba, aquele quartinho de bagunça, eu falei que eu ia arrumar ele esse final de semana e eu não arrumei. E aí vai Passou sábado, passou domingo, eu não arrumei. E ao invés de você relaxar quando chega em casa, você fica com o martelinho batendo, isso, né? Porque aquilo está sempre na sua cabeça, sabe? Aí chega alguma coisa, aí você comprou um negócio novo, pegou a caixa, jogou no quarto de bagunça, falou assim, aí, tá vendo? Mais um negócio que eu joguei no quarto de bagunça. E agora? Não sei o que eu faço com isso. Eu tenho que guardar a caixa, mas o quarto está lotado. Ah, depois eu penso e tal. Aí vai acumulando. Nossa. Né? E o quartinho de bagunça da sua cabeça vai aumentando. Vai aumentando. Né? E, Priscila, com toda essa sua experiência, olhando a mulher, o que mais a incomoda nessa desorganização de casa? Engraçado que, apesar das mulheres serem as que mais me chamam para organizar, né, mais mulher do que homem, e delas me chamarem sempre mais para organizar closet e cozinha, são os 2 ambientes, assim, top 2, sabe? Eu acho que o que mais incomoda a mulher na casa são os ambientes em comum, sabe? Sala, porque a mulher, ela às vezes chama a gente para organizar, por exemplo, o closet dela, ou o closet dela e do marido e tal, porque ela sabe que vai resolver, ela sabe que vai dar um ar e tal, ela sabe que vai resolver uma parte dela, né? Mas eu acho que o que incomoda mesmo ela é a área em comum, porque a mulher ela se preocupa muito com o outro, né? Nós somos muito assim, a gente se preocupa muito com o outro, a gente está sempre de preparar muito... para o outro, né? De preparar, criança, marido, sabe? A casa, tem que estar tudo gostoso, tem que estar tudo bem. E então, eu acho que o que mais incomoda a mulher é sala, quando tem criança, né? Quartinho que tem brinquedo, sabe, o lugar com os brinquedos, não sei o quê. Então, isso são coisas que incomodam muito a mulher. Nossa. Sabe? E me conta, aí você, voltando à sua história, você abriu a empresa, começou a trabalhar. Em que momento começou a vir não só o trabalho efetivo, que você atua ainda, né? Sim. A equipe atua, mas entrou... Eu atuo também. Atua também? Sim, sim. E aí entrou a parte educacional, nessa preparação de novos
você sentiu falta no mercado da mão de obra para você, que você queria, exemplo, Alane, eu precisava, comecei a pegar muito cliente, eu não tinha mão de obra preparada dentro da minha visão, e eu comecei, como é que nasceu a Educacional, nasceu a Reorganize? Na verdade, surgiu antes disso até, surgiu por uma questão de palestras, eu comecei a dar palestras em lojas e tal, para falar de organização. E aí surgiu uma parceria com uma outra amiga que tinha feito também curso comigo. E a gente falou, por que não a gente dar um curso? Porque as mulheres pediam. E elas falaram, poxa, vocês podiam falar mais desse assunto pra gente. Né? A gente quer saber mais, saber tudo, essas dicas todas, essas coisas todas para implementar na nossa casa. E a gente foi e fez um curso assim, de final de semana para que as mulheres aprendessem tudo de uma casa, né? Da cozinha até o quarto, até banheiro, tudo de organização. Era um final de semana super gostoso e tal. E nisso que a gente começou a fazer esses cursos de final de semana, começou a surgir a demanda delas, tipo assim, mas eu queria fazer isso que vocês fazem. Eu queria trabalhar igual vocês, porque elas viam a gente falando, a gente acabava se apresentando, falando com que a gente trabalhava, e a gente viu os olhinhos delas brilhando, sabe? Nossa. Muitas, às vezes, donas de casa, ou mulheres que queriam sair de seus empregos, queriam ter, às vezes, uma renda extra, queriam ter uma segunda opção de renda, ou estavam próximas de se aposentar e falavam, poxa, eu não quero me aposentar mesmo, assim, parar de trabalhar, eu quero fazer uma outra coisa. E elas olhavam para a gente e falavam, a gente queria algo desse tipo. E eu já tinha ali uns 2, 3 anos de atuação assim, no mercado, trabalhando muito com isso. E eu falei, por que não? Né? E aí montamos um curso, a gente começou a formar Personal Organize. E a gente começou a formar, e a gente viu que elas davam certo. A gente está falando que na formação tem mais de 20 mil, não é isso? Hoje eu já tenho mais de 22 mil alunos. Mais de 22 mil alunas. E isso no online, né? Que eu comecei em 2017. Caramba, mas quando eu comecei a ensiná-las, isso foi em 2014, 2015. Assim, que aí eu comecei com algumas turmas presenciais. Eu comecei assim, eu vi que dava certo e tal, comecei a desenvolver um método em cima disso. Desenhando o método. Eu fui vendo o que dava certo, o que não dava, né? Assim, o que da minha experiência valia para todas elas ou não, e fomos replicando isso. Foi dando certo e tal. Em 2017, na época tinha uma sócia, ela queria continuar no presencial e eu queria ir para online. Então, seguimos cada uma o seu lugar, né? E a gente é super amiga até hoje. Mas cada uma queria ir para um lado, e eu fui para o online, né? Ao levar isso para o online, eu consegui levar isso para o mundo inteiro, assim. Eu tenho aluna no Japão, eu tenho aluna nos Estados Unidos. Que legal. Sabe? Eu lembro que da minha primeira turma, em 2017, surgiu uma aluna que é muito famosa hoje nos Estados Unidos, que atende as celebridades assim dos Estados Unidos como personal organizer. Caramba. Ela surgiu dessa minha primeira turma em 2017. Ou seja, você foi essa mentora dela, né? Exato. Por isso que a gente fala muito na palavra de Deus, né? Que a gente diz assim, às vezes a pessoa fala assim, eu quero uma igreja grande. Não importa, importa só que daqui da igreja saiam pessoas grandes para Deus. Exatamente. Né? Então é isso, você naquele momento gerou alguém. A gente não sabe até onde vai chegar a semente que a gente vai lançar. Né? Assim, como ela vai frutificar, né? Gente, lindo. E tem mais coisas. Gente, é tanto assunto bom com ela. Muito, muito. Mas também tem uma outra coisa que você fala muito, né? Que é sobre organização e autoestima. Tem a ver? Tem a ver totalmente. Eu costumo dizer que a organização, ela é a organização física dos espaços, a parte externa, ela costuma refletir muito como a gente está, né? Então, se você está olhando hoje assim para a tua casa, o teu redor, sabe, tá tudo muito confuso, tá tudo muito lotado, tá tudo muito assoberbado, provavelmente por dentro, sabe? Dá uma olhadinha, dá uma analisada, porque provavelmente você tá também dessa mesma forma, assoberbada, meio confusa, meio embolada, né? E eu gosto de dizer que essa é uma via de mão dupla, que muitas vezes a gente organiza o interno e reflete no externo. Mas quando a gente faz o contrário também funciona, sabe? A gente começa a organizar o externo, começa a organizar a casa, começa a organizar as coisas, e isso eu sei que é provado, eu não sou psicóloga, mas se você procurar aí, vai ter alguns estudos de psicologia e tal, trabalhando sobre isso, porque você começa a organizar a tua mente, né? Quando você começa a ordenar as coisas, limpar, e tirar excessos, e tirar lixo, e colocar as coisas no lugar, você começa a alinhar os teus pensamentos, você começa a organizar os teus pensamentos. Então,
começa a organizar por dentro também, entendeu? Isso é um processo, né, da gente começar por fora e isso refletir dentro, entendeu? Então, isso eleva a nossa autoestima. É gostoso conversar com você, porque assim, toda a tua fala ela tem uma experiência muito forte. Eu acho que cada uma que está ouvindo aqui, né? Você está falando assim, teve um momento da minha vida que eu me separei, e nesse momento eu lembro que a minha casa ela estava entulhada. Sim. Porque a gente saiu de um apartamento, vendemos, compramos um outro apartamento e eu já tinha um outro. E nesse, era para ir para esse novo que a gente tinha comprado, só que aí rompemos. Então veio muita coisa para essa casa. E o que você está falando, gente, é total. Eu lembro que a minha casa ela estava totalmente encaixotada, desorganizada, muita coisa, né? E aí vem a questão de Deus na nossa vida, né? Deus foi entrando, foi dando uma acalmada. E conforme eu ia me organizando por dentro, minha casa ia sendo organizada por fora. Sim. E aí, como você falou, era meio uma simbiose. Como ia organizando por fora, eu ia me organizando por dentro. Então, assim, eu vejo que o trabalho que você traz com essa excelência, com essa preocupação, até porque eu sei da tua responsabilidade também com a palavra de Deus, né? Como Deus age na sua vida. Ela só vai dando condição das pessoas poderem realmente criar um ambiente harmônico. Sim. Né? Porque é muito legal, porque é essa visão. Você vê uma bagunça dentro da tua casa, você está bagunçada por dentro. Sim. Né? Nossa, é muito legal. Começar a olhar e falar assim, opa, será que tem alguma coisa que eu preciso analisar dentro de mim? Né? Bom, enquanto eu analiso, eu vou resolver essa baguncinha aqui fora, né? Porque eu acho que vai ajudar a organizar as prateleiras internas, né? E isso é muito forte. Tá, aí a gente sai você tinha falado de passos. Eu sei que o tempo não é tão longo, mas a gente passou pelo desapego. E qual seria o segundo passo? Quando a gente tirou o que não serve mais, eu vou chamar assim, tá? Mas é porque o que não serve mais assim, o que não serve para esse momento da tua vida, naquele né? momento. O que não serve para esse momento da tua vida, ou o que não serve mais mesmo. Às vezes não serve mais para nada, nem para ninguém. Às vezes é lixo, né? Mas às vezes é doação, às vezes não serve para o teu momento, às vezes não serve para o teu corpo, não serve, sei lá, eu depois que virei mãe, mudei completamente o meu estilo de vestir, né? Tamanho, justiça, exato, né? Você não corre atrás de uma criança com algo que tem um pouquinho mais de decote, porque daqui a pouco você tá, né, com a blusa toda aparecendo. Você está sempre se abaixando para pegar uma criança, então a roupa acaba mudando muito e tal. Salto é uma coisa que eu uso raramente hoje em dia, né? De vez em quando, só para sair com o marido, para dar uma palestra e tal. Então, a gente muda mesmo, né, o nosso jeito de vestir, o jeito da nossa casa. Então, em cada ambiente da tua casa, vai ter coisas que não servem mais para o propósito de vida estipulado nesse momento, né? Tirou isso, você tirou o excesso. Agora você ficou com o que você precisa de fato. Ficou com o que precisa de fato, você vai categorizar. Separar por categorias, assim, o que é o quê? Entendeu? Para entender se não tem nada misturado. Se não tem, por exemplo, algo que é lá do armário, da categoria das roupas, dentro do quarto de criança, de brinquedo, sabe? Algo para que as categorias fiquem iguaizinhas. Roupa com roupa, copo com copo, louça com louça, né? Papel com papel, tudo que é livro, tudo que é documento, sabe? Tudo junto, no mesmo ambiente. Né? Tentar colocar essas categorias próximas, tá? E principalmente, depois que você agrupou essas categorias, é o que a gente chama de casinha, né? Determinar a casinha de cada um. Então, o local, né? Então, aonde é o melhor local para se colocar? Aonde você usa, perto de onde você usa. Não tem um desenho, esse é o melhor. Não, esse para você. Exato. Eu já tive uma personalizado, cliente, né? Eu já tive uma cliente que ela tinha vários filhos, eu nem lembro quantos, mas eram vários filhos e tal, e a casa era muito grande. E, cara, eles tinham um problema com meias. Eles tinham um problema com meias, assim. Meia já não é um negócio fácil, muito fácil, né? de assim, arrumar. Depois que ela vai para dentro da máquina, nem sempre ela volta, né? Ela tem um problema em voltar para esse mundo. Então, às vezes ela vai para um outro passeando mundo, de armário em armário. Né? Então, criou-se um sistema de gavetas de meias separadas por tamanhos da família, tipo as crianças pequenas, as crianças do meio, os adultos e tal, na sala.
Na sala tinha uns gavetões grandões, tipo num rack, assim, tipo um buffet, sabe? Que não se usava, porque eles precisavam de meia na hora de sair. E se arrumavam por ali. Era um inferno. Toda vez, tipo, tem que ter meia. Aí tinha que subir para o segundo andar, tinha que ir no armário de cada um, pegar meia para Mariazinha, para o Joãozinho, para o Filipinho, para não sei o que. Gente, e aquilo foi o que funcionou para aquela casa. Sabe? Então, não tem um critério assim, meia tem que ser na segunda gaveta do armário de cada um. É o normal. Agora, se aquilo ali é o que vai facilitar para aquela vida, para aquela família, que tal experimentar? Né? Isso que é interessante, né? Então, meu Deus. Assim, as coisas podem dançar pela casa desde que cumpram a sua função, né? A organização, ela é para servir a gente. E não para a gente virar escravo dela. Escravo, né? É o que você falou. Ela precisa nos atender, né? Quando você, com essa toda a experiência, é claro que vai depender da quantidade de pessoas e tal. Mas, assim, em média, qual o tempo que você chega num lugar e faz, entre conversa, faz esses ajustes? Quanto tempo? Eu costumo dizer que, assim, não menos do que 2 dias, tá? Então, assim, nossa, eu já estava achando que era meses. Meses depende do que a pessoa pediu, né? Então, assim... a pessoa pede assim, não, só para organizar o meu closet, pequenininho, não sei o quê. Aí a pessoa acha que eu vou chegar lá, tipo, em 1 hora e resolver tudo, né? Não é assim, né? Demora, mesmo que eu leve assistente e tal, geralmente pelo menos uns 2 dias, né? Mas um armário, um closet, sabe, médio aí, estamos falando de uns 10 metros quadrados, uma coisa média. Né? Geralmente eu levo equipe, levo mais pessoas comigo para que seja mais ágil e preciso da pessoa próxima também, né? Aí vamos levar aí uns 2 dias. E quando você faz isso, você também leva os instrumentos, as caixinhas, os labelzinhos, você já leva essas coisas que é para poder ajudar ali? Eu levo algumas coisas eu tenho assim, tipo no meu portfólio de coisas que eu até já vendo assim para a pessoa num preço mais bacana, né? E o que cabe dentro do carro também, porque nem sempre. E é mais assim, o que todo mundo usa, sabe? Tipo, caixinha e colmeia, que são os organizadores de gaveta, né? Isso geralmente a gente usa bastante em cozinha, em armário de roupa, né? Armário de criança, brinquedo, tem uns packzinhos também que são plásticos, do mesmo material da colmeia. Então, isso eu costumo levar, né? E aí uma coisa mais pontual, tipo, não, precisa de um organizador específico para as taças de vinho da pessoa e tal. Aí isso são coisas que a gente compra por fora depois e vai instalando conforme a necessidade, né? Mas, assim, pode demandar tempo de, tipo, pessoa que vai fazer uma mudança para uma casa grande, por exemplo. Mudança, a gente fez uma agora, pouco tempo atrás, mês passado, que foi para uma casa de 3 andares na Gávea. Éramos 5 pessoas, a equipe tinha 5 pessoas, e a gente levou na casa nova para a organização 7 dias. Mas você já tirou da casa antiga? A gente já tinha tirado tudo antes. Isso e só na casa nova. Ou seja, já passou pelo processo de desapego, já era exatamente o que precisava chegar naquela casa. Mas acaba tendo mais um desapegozinho. Na hora que você sempre tem. Na hora que a gente está mexendo, sempre tem mais um. Gente, nossa. Você, no início da nossa conversa, você falou do momento em que você toma você casa e você se depara com uma casa. Como é que, assim, dentro do teu projeto de ensino, alguma coisa para essas noivas? Porque eu acho isso tão interessante que você falou, e a gente não se dá conta, né? A gente pensa tudo no noivado, pensa na casa, pensa nas roupas, pensa... Mas a gente não pensa em como aprender a organizar sem esse peso e essa dor. Como é que tem alguém que te procura? Eu quero um curso para aprender que eu vou casar. Como é que é isso? Tem um vídeo meu que eu falo, né? Eu falo assim, gente, a gente estuda e procura se equipar, né, para ser mãe. A gente estuda e procura se aperfeiçoar para ser uma boa profissional. Até mesmo, assim, para casar, para ser uma noiva, para ser esposa, não sei o quê. Mas a gente não estuda para cuidar de uma casa, né? Porque a gente vem de eu acho que todo mundo vem de uma mentalidade de que isso é algo banal e de que a gente deveria ter aprendido em casa. Mas que geralmente a gente não aprende, principalmente as últimas gerações, né? Acho que talvez a geração da minha avó
tenha sido criada mais assim, tipo, não, eu sei cuidar de uma casa, sei fazer tudo, e mesmo que eu tenha empregada e faxineira, não sei o quê, eu sei cuidar de tudo. Mas a geração da minha mãe, por exemplo, já não sabia, né? Já não era uma geração que tinha isso. A minha, então, sabe? Então, e a gente não se liga nisso, né? Mas você não tem um Então, curso. Não, específico para isso não, mas seria normalmente legal, as né? mulheres entram pro meu método, pelo- pro curso de personal organizer, ou pro curso que eu tenho, que é de organização em si, né? Que não tem a parte de Que negócios. legal. Porque eu achei E uma elas coisa vão fazendo e aprendendo. Porque é uma coisa tão assim, até para isso, para elas poderem não comprarem coisas demais e poderem organizar a cada tempo. Verdade, né? verdade. Gente, achei massa. Eu coloquei aqui, o Reorganize, hoje então é a escola, uma grande escola da América Latina, Sim, sim. né? Eu acredito que hoje é a maior que a gente tem de formação de personal organizer, de profissionais, né, de E organização. como é que você se sente com essa responsabilidade de ser uma referência nesse mercado? Me sinto honrada, eu acho que é um peso bom, é um peso legal, porque quando a gente acorda de manhã, a gente fala assim, tenho motivo para continuar me aperfeiçoando, estudando, levando para cada vez mais gente, né? Porque todos os dias, sabe, eu me deparo, né, com gente que ainda não conhece a organização, que não faz ideia do que a organização pode fazer na vida dela. E isso me move muito, sabe? Quando eu olho, eu falo assim, cara, como assim eu ainda não cheguei nessa pessoa? Eu ou uma aluna minha, no mínimo, sabe? Porque eu sempre falo, não, eu tenho 2 braços só, mas eu tenho várias alunas, e todas essas alunas são braços meus, né? Elas têm que levar a mensagem. Então, como é que alguém ainda não sabe da organização, não sabe, que não implementou isso aqui que seja na sua casa? Então, o trabalho não pode parar, né? Mas ser uma referência para essas mulheres que estão implementando isso é ainda maior, né? Assim, porque eu falo, caramba, eu tenho que continuar fazendo isso todos os dias para ser uma referência para elas, né? Assim, eu realmente me sinto muito honrada, sabe? De depois de tantos anos, né? São 14 anos já atuando com isso. Não sou cansada de fazer isso, não tenho vontade de fazer outra coisa. Quando eu falei, eu pensei, sabe? Eu achava que você não estava mais atuando, só coordenando, mas você ainda atua. Durante algum tempo eu dei uma parada, porque assim, eu tive 3 filhos praticamente um atrás do outro. E aí dá um trabalhinho, tem que organizar essa casa agora, né? Tipo, e aí a empresa realmente estava muito grande também. Foi uma época em que a gente estava com muitos alunos online e a parte online da empresa me demandava muito, né? Gravação de novos cursos, vídeos, não sei o que. E 3 filhos ainda pequenos. Eles ainda são pequenos. Eu falo, fica parecendo Mas eles que já estão tudo eles grandes. já são adolescentes, né? A mais velha vai fazer 7 anos. Ô, gracinha, O mais novinho tem 2. Meu Deus, Priscila, ainda é muito Que do meio tem 5. Então, mas assim, quando eu fui tendo eles, né, muito um atrás do outro, assim, a questão da organização física, mão na massa, que eu chamo, foi uma coisa que eu tive que dar um passinho para trás. A minha equipe ficou um pouco mais atendendo, eu ia muito pouco, eu tinha, assim, uma organização 2 por ano, sabe? Que eu ia uma coisa muito esporádica. E aí, acho que desde o ano passado, depois que o Daniel fez 1 aninho e tal, eu voltei a fazer muitas organizações, que foi também, principalmente, uma chamada que o Senhor me deu, sabe? Conta um pouquinho. Porque foi um tempo assim que foi como se tudo isso, assim, a organização, essa coisa que eu estudo, mas que já era algo que estava dentro de mim, que o Senhor colocou dentro de mim, um talento que Ele me deu, né? E eu estava multiplicando muito, eu estava multiplicando, formando gente que fazia isso, ensinando, né, multiplicando talentos. E eu creio que era isso que Ele queria. E foi como se assim, no momento em que eu tive meus filhos, inclusive meio que um logo depois do outro, eu começasse a me dar uma desculpa, sabe, de tipo assim, não, mas agora eu tô na maternidade, agora eu tenho que olhar para os meus filhos, sabe? E foi como se, eu não sei como Deus fala comigo, é igual o pai mesmo, tipo assim, tem hora que ele virava e falava assim, não, tá tudo bem, tô só de olho, tá tudo bem. Aí, tipo assim, o menino completou 1 ano. Completou 1 ano, já tá bom, né? Vamos? Voltar? Tá bom já, né? Chega.
Sabe? E foi como se eu tomasse uma chamada, assim, tipo, nas minhas orações, eu senti aquilo muito forte, do tipo assim, cara, eu parei de fazer Aquilo durante algum tempo aquilo que Deus pelo me deu. qual me fez chegar até onde eu cheguei. Aquilo que me fez começar, aquilo que foi o início de tudo. Aquilo que me moveu a sair de uma empresa, aquilo que me tirou da depressão, aquilo que me levou para uma coisa diferente, aquilo que me fez criar um curso, aquilo que me fez ensinar para outras pessoas, aquilo que fez outras mulheres gerarem Alcançarem um alguma coisa, negócio e exatamente. se descobrirem. Foi aquilo, foi a mão na massa, foi o entrar na casa das pessoas, foi o conversar, foi o organizar, e você, sabe? e talvez, assim, Deus te dê, E assim, foi uma você... chamada forte, assim, foi E pesado. assim, a sensação, quando você fala, né, parece assim, que quando você entra com o Espírito Santo. Muito, Você totalmente. entra como uma luz, né? Uhum. Não só para o fato daquilo que você foi contratada para fazer, mas para que você possa também abrir um pouquinho essa visão da organização interna de cada uma, Sim, né? sim. Uhum. E aí aquilo, você não só vai ali fazer algo braçal, você vai ali com um chamado mesmo, né? Sim, eu entro, Nossa. assim, hoje em dia, né, eu tenho muito, quando eu vou com a minha equipe, assim, quando eu ensino para as minhas alunas, eu ensino de um jeito e, enfim, elas vão aplicar a organização, enfim, do jeito delas, né? Mas eu, quando vou com a minha equipe, né, todas somos cristãs e todas oramos antes de entrar na casa de cada cliente e pedimos que o Espírito Santo esteja a todo momento com a gente, indicando o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, para onde a gente deve ir, sabe? E isso já nos guiou nossa, daria mais um podcast de uma semana. E vai ter depois. Porque a gente ia ficar contando aqui coisas assim que aconteceram dentro da casa, sabe? E a gente, assim, a gente nem ia organizar um cômodo, aí a gente precisava de um lugar para colocar as coisas que a gente tirou do escritório, começou a movimentar uma arma, de repente a gente achou umas coisas que eram de uma outra. E daqui a pouco estava todo mundo na cozinha orando, profetizando, não sei o quê, Ai, e a que cozinheira, a dona da casa, não sei o quê. Uma loucura. Nossa, que delícia. Mas porque também a pessoa já tinha aberto esse precedente. Mas minimamente a gente já entra, sabe, pedindo que o Senhor nos guie para tudo que a gente vai botar a mão ali, para que tudo seja abençoado, para que tudo que a gente está fazendo, sabe, porque perdure, para que séria, gere outras coisas. Né? Porque, primeiro é isso que você falou, a gente tem a cultura de abrir a porta para alguém vir dentro da nossa casa. Segundo, tem muito dessa questão também da mulher pensar, mas eu vou precisar de alguém que venha fazer o que eu devo fazer. Não. Né, você vem dar uma orientação, junto com a orientação, a prática daquilo ali, para que a pessoa continue sozinha, para que a pessoa dê andamento. E entrar na casa da pessoa justamente para ajudá-la a tirar um peso de cima dela. Né? Como eu falei, muitas vezes a gente está num momento em que chegou num ponto em que ela não vai dar conta sozinha. Por mais que ela faça, às vezes ela vem fazer meu curso, fazer eu falo, olha, você pode até fazer o curso, mas eu te indico que você chame uma personal organizer também, entendeu? Faz o curso para você entender, mas chama uma personal organizer para ela poder te ajudar nesse processo, porque você sozinha você não vai dar conta, você trabalha, você faz um monte de coisa, você tem você vai ficar um dia a dia corrido, e aí vai ser pior. Você vai falar, não dou conta, né? O problema é comigo, o problema não é com você, o problema é com o dia a dia, né? E naquela situação que chegou, você precisa de alguém para ajudar. Aí vocês vão deixar, tipo, o marco zero. Aí vocês vão voltar para a estaca zero. A partir dali é fácil de manter. Né? Interessante. Meu Deus do céu. E para ir já indo, caminhando para a gente ir fechando, como é que você vê hoje o mercado do personal organizer? Como é que você vê, já que você está inserida corpo e alma dentro desse mercado? Olha, ele é um mercado que, assim, ele andava a passinhos pequenos até o momento da pandemia, né? Depois da pandemia, ele explodiu. Ele era um mercado que ele ia mais a passinho de tartaruga até o momento da pandemia. No momento da pandemia, todo mundo voltou os olhos para dentro de casa, né? E as pessoas passaram a dar mais importância para as suas casas, né? Elas passaram a entender um pouco mais a ferida que né? O quão pesado pode ser, sabe? Os relacionamentos dentro de casa, a bagunça dentro de casa, né? Se você não olhar para sua casa, o que pode gerar. Então, depois da pandemia, realmente, assim,
o mercado como um todo, né? Porque esse mercado envolve muitas coisas, não só o serviço de organização, mas produtos organizadores, né? Com isso ampliou muito, né? A gama de produtos organizadores que a gente tem hoje é infinita, assim. Você pode escolher o tipo de organizador que você quer, do preço que você quer, do jeito que você quer, do tamanho que você quer. Se você quer comprar online, presencial, sabe? Tem de todos os tipos, né? Você compra de tudo quanto é jeito, sabe? Para qualquer bolso, né? E o próprio serviço de organização, ele também ficou diferenciado, né? O que antigamente talvez fosse uma coisa muito voltada para... Elitizada. Muito elitizada. Só para quem tinha muito dinheiro, para quem ia fazer uma casa inteira, para o que a gente chamava de projeto, né? Era tipo um projeto de arquitetura, assim. Você fazia um projeto de uma casa inteira e você ia levar uma equipe, ia ser um trabalho grande, né? Hoje em dia, você tem muitas formas de ter acesso a uma personal organizer. Primeiro, setorizado, através de consultorias, através de contratar horas de uma personal organizer, né? Além dos cursos, e-books, mentorias, de tudo quanto é jeito, você tem como ter mais acesso à organização, né? Então, eu acho que o acesso à organização, ele popularizou depois da pandemia, porque a busca aumentou, né? As pessoas passaram a buscar mais, porque entenderam essa necessidade, sabe? Vieram, né, depois da pandemia aí, vieram muitos programas de TV, né, no Netflix, principalmente, muitas coisas falando de organização especificamente. Então, isso traz muito esse contexto para a gente, né? E eu acho que um futuro, né, daqui para frente, de uns 2 anos para cá e daqui para frente, que a gente vê é uma tendência muito de tirar cada vez mais essa glamorização da organização, que eram aquelas caixinhas perfeitas, com tudo por cor, que é muito bonito, que eu acho que é muito legal. Eu não estou demonizando, não, sabe? Não estou, não, isso não... Não, isso é muito legal. A gente fica ali, às vezes, no Pinterest, né, marcando coisas bonitas e tal. Isso inspira a gente, sabe? Só que isso não é tão real, né? Isso não é uma coisa que se mantém todos os dias. É porque aí você vai somando isso também a esse perfil do dia a dia, do como a gente está vivendo. Porque você está falando, está me lembrando, que eu estava conversando com a menina de construção de imóveis, ela está falando que a tendência agora são os imóveis compactos, menores. Né? A gente tem aí alguns empreendimentos que a gente viu que são poucos que são de 3 quartos, né? São menores. E tem a ver com essa capacidade de estar organizado naquele menor espaço, né? Então, tudo mais planejadinho, né? Aproveitando todos os espaços, né? Então, eu acho que vai de encontro a uma perda dessa glamorização, sabe? Do olhar para casa, né? Muito mais com um olhar de praticidade, sabe? De conforto, né? De se sentir bem de novo em casa. Né? Não no modismo do minimalismo, né? Não, mas sim nessa necessidade, daquilo que é necessário. E até de trazer um olhar diferente sobre o minimalismo, sabe? Porque durante muito tempo, as pessoas tinham um olhar sobre o minimalismo, muito daquelas coisas assim, não, o minimalismo é aquela pessoa que não tem nada, tem uma casa branca, né? Toda pintada com branco, de paredes brancas, um colchão no chão, né? Um abajuzinho, um copo de água, embaixo de uma peça de roupa, duas, e ela tem uma peça de roupa onde ela toma banho, ali mesmo ela troca, né, e tal. Então, né, se trazia essa coisa do minimalismo. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre o minimalismo, né, a expectativa e a realidade, né, porque o minimalismo, na verdade, nada mais é do que muitos lugares têm até trocado esse termo pelo essencialismo, né? Que é algo do tipo assim, vamos voltar apenas o nosso olhar para o que é essencial e não mínimo, né? Você não precisa ter o mínimo, mas é entender o que é essencial e não ir para o máximo. Porque senão o mínimo, com o tempo, vai começar a gerar uma falta. Sim. Né? E aí você começa a gerar uma outra demanda emocional, que é o que você olha bastante nesse conceito. Sim. Gente, eu amei estar conversando. Pena, porque temos um tempo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que pensam no personal organizer como uma profissão. Qual é a mensagem? E convida ela para conhecer seu curso, seu espaço, o que você quiser. Claro, vai ser um prazer. Você que está assistindo o nosso bate-papo, foi um prazer estar aqui.
né? Me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Priscila Saboia Organizer, tudo junto. Tá? Você pode encontrar mais conteúdo lá, tem meu YouTube também, é a mesma coisa, são todos @Priscila Saboia Organizer. Você vai me encontrar em alguns canais e onde tem bastante conteúdo meu falando sobre organização, falando sobre essa minha linha de visão da organização mais humana, digamos assim, olhando mais para as pessoas e não só para as coisas que a gente organiza, né? Não só para as caixinhas bonitas. Tá? O que eu daria de mensagem para você que está assistindo é para você olhar um pouquinho mais para a organização da tua casa. Se você ainda não implementa nada de organização na tua casa, né, talvez depois desse bate-papo de hoje você tenha entendido um pouquinho mais que a organização não é isso que você tenha escutado até então, ou essa coisa muito bonita que você vê por aí, que ela vai muito mais fundo e que você pode sim aplicar na sua casa com pequenas coisinhas do dia a dia, sabe? Assim, às vezes é encontrar um lugarzinho bonitinho, certinho, para que você e todo mundo que mora na sua casa coloque a chave do carro, a chave de casa e as coisinhas que vocês usam na hora de sair de casa, que é o que a gente chama de caixa de entrada. Eu adoro dar essa dica da caixa de entrada porque muda vidas, assim, sabe? Você deixar pertinho da porta de saída. Porque assim, ninguém fica perdendo chave, fica perdendo a chave do carro, fica perdendo a carteira, fica perdendo o cartãozinho do clube, sei lá, coisas que vocês usam para sair de casa. Então, deixem sempre naquela caixinha, pertinho da porta da saída de casa. Então, às vezes são pequenas coisas que a gente vai implementando ao longo da casa e da vida que trazem mais organização e mais paz para a nossa mente, para o nosso dia a dia. Eu te daria esse conselho de você começar a implementar aos poucos, você vai ver a diferença. Minha querida, muito obrigada por esse tempo, obrigada por essa tua fala. Você é inspiradora. Eu tenho uma amiga que te adora, que é a pastora Elisete, um beijo. E assim, é muito gostoso porque a gente realmente tem uma sensação de ser outra coisa, de realmente a frase final que você falou, é ter paz, né? E é que gerar essa paz dentro de casa em todos os cantos dela. Então, quero te parabenizar, que Deus continue te usando muito, te aumentando cada vez mais dentro da potência desse trabalho, né? Que eu acho que tem muitas mulheres, né, aqui, não só querendo olhar essa profissão como sendo uma forma de sobreviver, mas também de organizar a sua casa para que você tenha tempo para você. Né? A gente tem aí um projeto chamado Tempo para Mim, que é interessante isso, né? A gente ter tempo pra gente. E às vezes a gente fica preso a arrumar um monte de coisinha e no final das contas a gente não conseguiu fazer nada. Então, parabéns, obrigada por esse tempo. E eu convido vocês a compartilhar essa live para a gente poder realmente alcançar novas pessoas, outras que precisam ouvir, que precisam se libertar um pouquinho desse peso, dessa carga dentro de casa, não é isso? É verdade. Obrigada pelo convite e que esse caminho, que esse canal que você cria para incentivar cada vez mais mulheres continue crescendo. Que bom. Então, ó, beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau.